de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Verdadeiros conselhos, irmãos, que unem o povo de Deus, que forma a igreja. Como cantamos de Deus, tu és eleita. Esta eleição de Deus nos uniu num só corpo. Somos muitos membros, mas o corpo é um e a cabeça é Jesus Cristo. E aqui então, irmãos, o Senhor deu a graça de João escrever esta carta, mostrando que eles já passavam perigo aquele tempo por pessoas contrárias que, vestidas de alguma coisa que parecia ser certas, honestas, corretas, estavam no meio do povo e eram falsos irmãos, profetas falsos, porque ensinavam coisas contrárias àquilo que Deus havia dado por Jesus Cristo e também manifesta aos seus apóstolos. E ele falava, vocês tomem cuidado, não vão crendo em todo o espírito, não, mas vocês provem-nos e vejam se eles são de Deus. Então já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então os irmãos vejam, quando João escreveu isso aqui,
Era o quê? Algumas décadas depois que o Senhor Jesus voltou, João já estava bastante idoso, mas ele escreve isto aqui naquele tempo, então já havia sendo manifesto opositores com coisas falsas. Esse trabalho de falsificação ideológica, irmãos, planejada, pensada, é arte do maligno, desde o começo, quando Deus fez o homem. Sempre procurou desfazer a obra de Deus, que desfez em Adão e Eva, consequentemente a todo ser humano, e depois em toda a obra de Deus para trazer o ser humano outra vez para si. Este adversário tem sido, irmãos, criador de males, enganos, mentiras, que a mentira é dele, ele é o pai da mentira, para que o povo se mude e não sigam aquilo que Deus tem trazido para poder ganhar o povo de volta assim. O Senhor Deus deixou já no tempo de Israel, irmãos. O Senhor amou muito Israel, fez tudo pelo povo para trazê-lo à terra prometida e dar uma vida pacífica. Mas sempre houve, por causa do pecado do homem, uma diversificação das ordens divinas, que isto é pecado. Desconhecer, ou melhor, conhecendo e desobedecer, se torna um pecado. E assim o homem veio. Agora, em Jesus Cristo, que é esta fase maravilhosa que Deus fez, veja, irmãos, que Deus veio em Cristo. Jesus, o Filho dele, veio nele, estava nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E não olhando para os pecados, apenas compadecendo do pecador. Mas o adversário, com falsas profecias, sempre induzindo o povo a errar, tirando o foco e a direção e voltando para as coisas deste mundo, porque aqui é o lar dele. O adversário não volta para a glória de Deus. Aqui está o lugar que ele vai sofrer a eternidade junto com aqueles que optarem e escolherem a vida com ele aqui no mundo. E agora então, irmãos, João acusa estes espíritos, porque não é um só, são muitos espíritos, de tudo quanto é maneira, para contrariar aquilo que Deus nos tem ensinado. Estes são falsos. E depois, irmãos, o Senhor da graça de João, então, complementar medidas e conselhos necessários para que aqueles que estão